para muitos lugares. Eu fui a Nova York, uma sambista em Nova York, uma sambista cantando no Waldorf Astoria. Eu fui lá. Eu fui para o México. Eu estive na Alemanha, estive na Suíça, morei 2 anos na Itália, cantei na França, fez sucesso, minha gente. Samba brasileiro fez sucesso. Eu digo samba brasileiro porque muita gente pensa que samba ainda é estrangeiro, mas ele é brasileiro. Se vocês não sabem, eu estou explicando. Ele nasceu no Brasil, é tão brasileiro quanto eu. Já viajei muito, conheço muitos países, mas nada é igual ao Brasil, porque tudo que se planta dá. Dá até o que não presta. O bairro do Patrimônio tem seu início com a doação de terras, 12 alqueires, à esquerda do córrego São Pedro, em 1883. Essa doação foi feita para Nossa Senhora da Abadia. Mas ali já residiam, pontuados, uma casinha, um casebrezinho, de palha, e nem de tijolo não tinha, era colocado umas lascas de pau como parede, de escravos ou ex-escravos que trabalhavam nas fazendas ali na redondeza. Na verdade, os primeiros moradores eram escravos ou ex-escravos que ficavam por ali, né? Porque ali eles estavam perto de trabalho, que havia chácaras na margem direita e havia fazendas no lado esquerdo. Eles tratavam dos gados, da agricultura, né? E também trabalhava na chácara, né? Então, ali a aglomeração foi a partir disso, mas tem outras razões. Por exemplo, havia 2 patrimônios, né? O patrimônio de Nossa Senhora do Carmo, que é onde está a cidade. Hoje o centro da cidade era patrimônio de Nossa Senhora do Carmo. E tinha o patrimônio da Abadia, que era esse lugar lá, que estava descampado, estava vazio e tudo. Então, tinha que se pagar para se construir um casebre, uma casa, qualquer coisa. Nesses patrimônios tinha que se pagar um imposto anual chamado aforamento. Então lá no patrimônio era mais barato. Então eles iam para lá primeiro por isso. Segundo, por causa da proximidade do trabalho, né? Porque havia, eu falei em fazendas e chácaras, mas havia também um matadouro municipal. E existe uma terceira razão, principalmente depois da abolição. É que os negros, os ex-escravos, não tinham condição de morar no centro urbano, ou mesmo nas periferias urbanas. Porque os brancos, depois da abolição, houve uma reação muito, assim, violenta. Não que houvesse agressões físicas, mas verbais e comportamentais, né? Então, era impossível o negro conviver no meio de brancos, porque havia uma repulsa muito grande, uma humilhação muito grande. Então, essa é a terceira razão deles ir onde é que já estavam os negros. Logo depois da doação e logo depois da abolição, ali começou a atrair essa gente para ali. Então, no século XX já se tinha o patrimônio como um reduto de negros. Não resta a menor dúvida, viu, que já existia isso. Tanto é que nunca se preocupou de se levar qualquer benefício do município para lá. Nunca. Nem nessa época. Já era considerado assim uma excrescência do município. Hoje, nos 4 cantos da cidade de Uberlândia, tem um que morou no patrimônio ou nasceu no bairro Patrimônio. Sempre você acha. Se você andar em todos os bairros, você vai encontrar um filho do bairro Patrimônio. E o interessante é que era uma vila, um povoadozinho pequeno, uma coisinha, um ajuntamento de pessoas, de famílias, totalmente irregular. O sujeito construía a casa dele, o barraco dele, o casebre dele, do jeito que queria, onde queria. Ele só pegava o aforamento da igreja, que autorizava ele a fazer isso, e ele media a sua área lá e fazia de qualquer jeito. Não existia arruamento,
não existia nada. Então era assim, uma coisa aqui, outra ali, né? Entende? Então isso também caracteriza uma certa diferença com a urbanização cá de cima. Então realmente essas coisas todas vão criando aquele clima de repulsa, né? Tem gente que fala o bairro Patrimônio acabou. Eu falei, não é que acabou, né? Que o processo, né, natural, né, de especulação imobiliária, hoje tem gente que saiu do bairro, né, e tem gente que vende bem barato, eu acho, né? Eu vivi aqui 35 anos, eu ainda peguei privada, né, no fundo de casa, sem asfalto. Na época da seca era poeira, na época da chuva era barro. Peguei água de cisterna, não tinha água encanada, eu ainda peguei isso. E agora o bairro tem de tudo, né? Tem tudo próximo, tem mercado, tem farmácia, tem banco. Falei, gente, quem viveu usando privada, no fundo de casa, tirando água de cisterna, hoje está desse jeito, aí sai a trono de merreca. O Copacabana, assim como Moradas da Colina e outros bairros, são a invasão da classe média e a valorização imobiliária. Tanto é que muitos negros já saíram do patrimônio. Está acontecendo atualmente. Inclusive, a Escola de Samba Tabajara tem dificuldade de ensaiar, porque ela faz barulho. Entende? Quando era aquele pessoal do patrimônio, eles achavam era bom, porque isso era a cultura deles. Agora não é, porque a classe média não tem cultura nenhuma, ela não acumula nada, ela é modista. Quer dizer, tá bom hoje, agora pareceu isso aqui melhor, aquilo ali até esquece. Já o que tem no patrimônio, o que resta no patrimônio de cultura popular, como Folia de Reis, Moçambique, Escola de Samba, Guarani Esporte Clube, sei lá o nome dele, me perdoe o povo lá, mas é Guarani. Esse pessoal é uma cultura permanente. Ela pode realmente modificar, mas sem perder a sua essência. O Guarani seria uma cultura assim muito, que existe em todo lugar, que é futebol, é de 1939. É o time amador mais antigo de Uberlândia. Por que é mais antigo? Porque não muda, não há razão de mudar. Olha, o bairro Patrimônio, em termos de cultura para a cidade de Uberlândia, como tem outros bairros também, tem uma cultura popular forte, né? Mas o bairro que eu nasci, que eu gosto muito, que é o Patrimônio, né? Que é a Folia de Reis, as Congadas, a nossa escola de samba Tabajara. E então a gente, desde criança, eu participo, né? Tanto nos congados como na escola de samba. Não sou folião, né, de Santo Reis, mas eu acompanho, né, a Folia Pena Branca, que é a nossa folia aqui do Tinelso, né, desde pequeno também. Recentemente, no último dia 24 de fevereiro, nós perdemos o nosso mestre maior, foi o mestre Lotinho, né, um dos fundadores da escola de samba Tabajara, e ganhou o título de general, mestre, porque ele cantava, ele dançava, ele tocava percussão, ele tocava instrumento de sopro, ele tocava violão. Então foi onde ele foi o principal, né, o mestre mesmo entre os fundadores. Eu queria destacar a Escola de Samba Tabajara, pelo seguinte: foi fundada em 1953 pelo Lotinho, numa festa aí de aniversário do pessoal lá, que é um pessoal tudo unido, né? Tudo unido. Então fizeram uma festa lá e alguém sugeriu para ele, porque tem gente que tem ideias e tem gente que tem iniciativa. Então as pessoas que tinham ideias passaram a ideia para o Lotinho, que tinha iniciativa. E ele fundou a Escola de Samba Tabajara, não é Tabajaras, não. É Tabajara. É uma homenagem à orquestra Tabajara do Severino Araújo. Então, eles fundaram essa escola saiu em janeiro de 54, a primeira manifestação dela pública foi em janeiro de 54, no Praia Clube. E daí para frente ela começou a desfilar, apareceram outras escolas, né?
ela foi ganhando sucessivamente vários prêmios, né? E ela tem a virtude de ser, vamos dizer assim, aquela semente que se espalhou na região aqui, Uberaba, Ituiutaba, Tupaciguara e até em Goiás, Tumbiara. Então tem essa virtude a Escola de Samba Tabajara. E é uma escola tradicional e tinha sua música própria, né? O Lotinho fez muita música. Então eu queria deixar aqui o meu cumprimento ao Lotinho, falecido Lotinho. E tivemos grandes outros líderes aqui no bairro, né? O Vô Charqueada, Tinelso na Congada, né? Perdemos agora o mês passado, né? O nosso mestre e capitão do Moçambique, fundador do Moçambique, Princesa Isabel, que é o Nestor Vital, né? Foi o primeiro Moçambique que eu dancei. Comecei a dançar aos 3 anos de idade. E comecei velho, né? Porque hoje a criança na barriga está na barriga da mãe, no congado, no ano seguinte está no colo, depois tocando uma caixinha, com 1 aninho, então, né, no ventre ele já está dançando congado. Eu comecei tarde, eu comecei com 3 anos. Você e eu doida para ir pro carnaval, você chegou no sábado. Já ia dançar na escola. Eu dancei daquele que passou aí, carnaval. Foi fevereiro, eu não me lembro mais a data. Ele nasceu 30 de março. Eu levei e ia de baiana pra rua. Dancei. Parece que a gente já tem um dom. Igual esse aqui, ó, pequenininho. Já mexia nos trem da Tabajara. Começando a andar, tinha que ficar segurando ele pra camisa. Ele mexia no instrumento, mexia no outro. Aí, ó. Quando é fé, teve que dançar. Quando é fé, virou mestre da bateria. E foi assim, esse tudo. E eu punha novinho para nós tudo ir dançar. Eu falava, eles vai, eu também vou. Aqui no bairro as pessoas se conhecem em uma outra dinâmica, tem um outro tipo de relação que foge muito dessa ideia que a gente tem hoje na atualidade de bairro dormitório, que as pessoas, né, produzem lá no centro da cidade, nas fábricas, nas indústrias e voltam para sua casa, para o seu bairro só para dormir, porque a vida acontece lá fora. No patrimônio isso era diferente, apesar de que a gente está perdendo um pouco disso. Aqui as pessoas se conheciam, esse operário, né, que tinha pouca reconhecimento ou valorização social lá fora, aqui ele era um capitão do Congo, um capitão da folia, ele estabelecia uma outra dinâmica com as pessoas do bairro, de convivência, de sociabilidade, e tudo a partir desse território do patrimônio. Muitos que hoje estão no bairro nem são da cidade. Então não sabe a história que o bairro tem. Vê o Congado passar, é um monte de negro fazendo barulho. A escola de samba ensaiando, igual aqui, esse né? carnaval, esse carnaval, essa bagunça. Mas não sabe que aquela escola de samba tem 70 anos de bairro patrimônio. E ele chegou ontem. Veio lá, morava lá no inferno, caiu em Uberlândia, no bairro patrimônio, não conhece. Aí quer chamar a polícia, mas não sabe que aquilo ali está ali há 50 anos. Né, o Congado, a escola de samba, o Tabinha, a Folia de Reis, a festa da Folia de Reis, né, ter que parar uma festa de Folia de Reis 11 horas da noite. Não pode soltar foguete, não pode tocar mais. Sendo que a Folia de Reis amanhecia, né, depois fazia todo o festejo, entregava, fazia o terço, rezava, passava as coroas e o forró amanhecia. As comidas muito boas, né? Hoje tem que parar 11 horas da noite. Aí quem que fez parar 11 horas da noite? O filho de uma mãe que vem lá não sei da onde, que não é nem da cidade. Vem morar no patrimônio, aí tem força para acabar com isso. Né? Aí é esse aonde que eu acho que tinha que entrar o poder público. Porque não é todo dia, é aquele dia daquele encerramento de festa, né? Não é isso toda semana, não é toda sexta, todo sábado, não. É uma vez no ano. Então tem que mostrar para ele, opa, você veio para uma cidade que a Congada tem 140 anos, meu filho, minha filha. Né? O carnaval, as escolas de samba, 80, 70 anos, né? Não vou falar o carnaval, porque carnaval, né, já tinha antes das escolas de samba, mas eu falo das escolas de samba, né, há 70 anos.
Então você está numa cidade que tem cultura. Então respeita. Costumo brincar, né, que eu sou herdeira do Pé Vermelho, porque minha família morava aqui no bairro Patrimônio, minha família paterna, o meu pai, os meus tios, todos foram criados aqui no bairro. Sou pedagoga, tenho trabalhado com produção cultural nesses últimos tempos, pensando em visibilizar os agentes de cultura na cidade, né? Como eles são reconhecidos por tudo que eles produzem e nos dão de retorno, né, na cultura da cidade e que nem sempre é conhecido. As pessoas não têm esse destaque que é merecido. Então, o meu trabalho tem sido voltado para isso, visibilizar esses agentes, essas narrativas, essas histórias. E é dentro desse contexto que surge, né, o projeto do Reduto Negro. Eu costumo brincar que o Reduto Negro surgiu de um encontro feliz, que é um encontro de ideias, né, o encontro da minha ideia com a ideia do Thiago Dequete, que é o grafiteiro que está protagonizando, fazendo, né, as artes mesmo, as pinturas. E aí nós pensamos em como envolver o bairro dentro dessa produção, em como trazer essa devolutiva social, né, para que as pessoas protagonizassem esse movimento. E a partir desse recurso nós juntamos aqui nesse espaço do Terreirão do Samba com a comunidade, numa roda de bate-papo. E foi muito legal porque no momento desse reconto, dessas histórias, né, de lembrar, um começava a contar a história e o outro começava a complementar. Não, mas lembra que aconteceu assim, era de tal modo. A gente sabe da relevância do bairro Patrimônio. Muitas pessoas sabem, muitos trabalhos acadêmicos já foram feitos em torno dessa temática, mas é importante que a gente diga que existem poucos registros oficiais sobre o bairro Patrimônio. Então, por exemplo, o bairro Patrimônio, se a gente for ao arquivo público, as fotografias da cidade, né, os acervos fotográficos históricos, né, dos fotógrafos antigos que estão guardados no arquivo público, não mostram o cotidiano do bairro Patrimônio. As fotos que a gente tem que aparece o bairro Patrimônio são fotos aéreas tiradas do Praia Clube, por exemplo, né? Então, assim, existem muitas histórias, muitas memórias que estão guardadas nesse espaço urbano, nessa cartografia e nessas edificações que ainda persistem. Então a gente faz essa tentativa de preservar alguma memória diante dessa dinâmica de modificação da estrutura social, da estrutura urbana da cidade. O Reduto Negro, os moradores, né, a partir desse encontro, eles elegeram, eles protagonizaram essa tomada de decisão para escolher quem seriam as pessoas, as personalidades, elementos, o que eles gostariam de ver retratado nesses murais. Todos os moradores tinham o desejo de contar dessas dinâmicas de sociabilidade, dessa relação que eles tinham entre eles, desse aconchego, dessa coisa próxima e festiva, que era a característica que eles mais trouxeram, né, da alegria, seja no encontro de futebol, seja na escola de samba, seja no terno de congado. A festividade do povo preto era a latência do patrimônio e é ela que impulsionou, né, aí as escolas que a gente tem, que conta essa história, todos os ternos de congado. O patrimônio é potência viva e eu acho que não teria um nome melhor para ele, né? Apesar de que essa história do patrimônio, patrimônio da abadia, né? Dessas terras que foram doadas antes à igreja, mas ele é sim patrimônio da nossa cidade. Então eles elegeram, aqui mesmo no Terreirão do Samba, foi um dos espaços contemplados. A gente tem lá fora um mural que fala sobre o Pé de Ferro, que era morador antigo do bairro, faleceu há pouco tempo, antes de pandemia. Mas ele era vinculado à escola de samba, ao congado, estava em todas as manifestações de cultura, atabajaras, tinha esse apelido, Pé de Ferro. O próprio apelido já conta de uma memória, né, porque era por conta do futebol que era jogado no bairro, no terrão, então Pé de Ferro, pé forte para bater nessa bola. Então são coisas muito ricas, assim, trouxeram a memória do cruzeiro, que já não existe mais, que da década de 50, 60, né, foi atingido por um raio. Eu sou neto da dona Marieta, né, e do seu Adílio, né, filho da dona Alzira, né, e sobrinho da dona Rosária, da dona Antonieta e da dona Cidinha. Eu vim de São Paulo
em 2001 para cuidar da minha tia Cidinha, porque houve um problema com a minha tia Rosária. Ela teve um câncer e estava em estado terminal. Como ela não tinha com quem ficar, minha tia Cidinha, que morou sempre com a minha tia Rosária, eu vim para cá para cuidar dela. E esse era um quintal que ela estava tão acostumada que ela levantava todo dia cedo e varria, eu nem sei como, ela varria todinho esse quintal. O meu avô comprou esse espaço aqui por volta da década de 20, né? E para a família, um espaço familiar. E o espaço também da comunidade, porque a comunidade também vinha aqui, às vezes tinha algumas festas e tal. Então, pensar o patrimônio hoje, para mim, é de extrema relevância, e aí eu digo isso como alguém que tem uma história com esse bairro, com a trajetória da minha família que se vincula com esse bairro, a preservação desse espaço que nós estamos, que é o Terreirão do Samba. Porque embora o Douglas, né, a família tenha se proposto a tornar esse espaço coletivo, como o Terreirão do Samba, aí há uma década, há 10, 11 anos, é um espaço recente, né, se pensarmos, ele só surge por conta dessas outras dinâmicas. À medida em que a rua não está mais acessível, é preciso criar um espaço que agregue essa explosão de festividade. Então migra da rua, que já não aceita mais, para esse lugar. Então o Terreirão é de fato um reduto. Hoje eu estou ocupando uma cadeira no Conselho Municipal, né, de Patrimônio Histórico-Cultural, ocupando a cadeira da comunidade, e junto com o Douglas nós conseguimos levar um pedido para o registro e o reconhecimento do Terreirão do Samba como um espaço da festividade do povo preto. O tombamento é um instrumento de proteção de todos os bens imóveis. Uma casa, por exemplo, uma praça. Então, essa demanda chega, né, para o Conselho analisar. E o Conselho analisa e, a partir do momento que o Conselho delibera, aprovando o tombamento provisório, que primeiramente é feito um tombamento provisório, né? A partir do momento que o Conselho aprova o tombamento provisório, a Secretaria de Cultura ela é comunicada e abre um processo de tombamento. Então existe uma legislação que regulamenta todos os passos necessários para que esse processo seja legítimo. O registro, ele acontece também a partir de uma demanda da comunidade, né? A pessoa, a instituição, ou no caso aqui, né, estamos no Terreirão do Samba, o senhor Douglas encaminhou para o Conselho um pedido de registro desse lugar. Esse lugar que é um lugar importante dentro do bairro Patrimônio, que foi o primeiro bairro da cidade e que é o alicerce de toda a cultura popular que hoje alimenta as tradições culturais de Uberlândia. Nesse momento, a Diretoria de Patrimônio Histórico, com a aprovação feita pelo CONFAC, que é o Conselho de Patrimônio, que acatou o pedido de registro do Terreirão do Samba como um lugar de celebração, como um local de referência da cultura de Uberlândia, esse processo será aberto pela Secretaria de Cultura e será encaminhado para que haja o cumprimento da legislação municipal referente ao processo de registro. Em 2010, eu fui procurado por um diretor da Escola de Samba Tabajaras. E conversando, Douglas, nós estamos sem um lugar para poder ensaiar, para a gente poder... Você não queria ver uma maneira para a gente poder ensaiar aí no seu espaço? Eu falei, vamos ver, né? Só que tem que se criar as condições. Ele falou, não, a gente vem, vamos criar as condições para poder acontecer os eventos aqui, acontecer os ensaios, né? E aí, a partir de 2010, a Escola de Samba Tabajara começa a ensaiar aqui no Terreirão. Que, na verdade, aí o pessoal até fala, lá, eu sei onde que é onde a Tabajara ensaia, tal.
se tornou, na verdade, o espaço da Tabajara. Há muito tempo, né? Eu vendo que o bairro está cada vez mais perdendo as suas características por conta da especulação imobiliária e tudo. E conversando com algumas pessoas, eles falaram, pô, talvez a maneira de você preservar esse bem seja na forma talvez de um registro que aí a própria cidade, ou as pessoas que estão em volta também percebam que é um espaço importante e que não fique uma coisa que, igual outras que já tem mais na memória das pessoas, né? E seria uma forma também de você conseguir preservar um pouco esse bem que não deixou de ser só seu bem da comunidade, sabe? Não abro mão do fato de estar aqui e, de uma certa maneira, isso ser uma forma de falar assim, olha, ali existiu tal bairro, que era o bairro dos negros, que era um bairro de pessoas humildes, né? E que a partir do momento que o bairro se transformou no que é hoje, né? Eu não posso mais morar ali, eu sou o indesejável. Vou falar assim, não estou mais nesse ninho, sabe? É um estranho. Aqui eu estou desse lado de cá, é patrimônio. Do lado de lá é Morada da Colina. Tá? E aí a gente entende que Morada da Colina, aí vai mudando. E você olhando um outro bairro, por exemplo, comparando com o Fundinho parece que ele está se ampliando. E o patrimônio está encolhendo. Eu acho que esse terreno que nós estamos, ele é um terreno sagrado, porque ele conta de uma família, né, que está aqui há quase 100 anos, uma família negra, da formação da cidade praticamente, e um lote de uma dimensão que a gente já não vê mais na cidade, conta de uma divisão espacial que já não inexiste, né, que ela já foi perdida, e que é extremamente assediada também para a venda e para o barulho. E aí eu te pergunto, que barulho a gente quer ouvir? Porque a gente tem barulho de carros, a gente tem barulho de sirene. Quem mede o barulho do trânsito? Porque isso incomoda pra caramba. Para uma festividade que acontece em momentos pontuais, será que esse é o incômodo mesmo, o barulho? Ou há outras coisas veladas por trás desse incômodo?